A 29ª edição da Semana Científica da Unifase chamou atenção para a crise ambiental e os desafios urgentes da humanidade. Um alerta para que a sustentabilidade seja encarada como necessidade, com ações concretas no dia a dia e não apenas discursos. Uma programação voltada para a troca de informações, ideias e experiências que ajudem a entender os problemas das comunidades e do planeta, mas sempre tendo como meta a importância de planejar agora os passos que podem ajudar a construir um futuro menos desigual e mais sustentável. Existem diferentes aspectos da nossa humanidade, da nossa sociedade que precisam ser discutidos e a gente vai trabalhar muito durante a nossa Semana Científica isso tudo. A gente vai ter uma série de oficinas também que inclui yoga, mindfulness, dentre outras. Aquele evento bonito, rico, recheado de pluralidade e que mais uma vez a gente possa ser uma referência na divulgação do conhecimento científico. No primeiro dia do evento, desafios urgentes como a degradação ambiental e a questão dos deslocados climáticos tiveram destaque. Naira Santa Rita, fundadora do Instituto do Clima, vivenciou essa realidade em 2022, quando precisou se mudar de Petrópolis ao ser atingida pela tragédia. Ela destaca a importância de não considerar a sustentabilidade como um conceito apenas de dicionário, mas como um princípio a ser vivido na prática. Falta, acho que é o senso, o dever moral de que nós somos um. E aí acho que perpassa essa provocação de sair do nosso umbigo, de que somos o centro do mundo, e que a sustentabilidade é dividir esse planeta, esse ambiente, esse território. Acho que falta justamente a gente olhar para a coletividade. Toda a história da humanidade a gente só sobrevive em coletivos, juntos. A gente nunca construiu nada sozinho. E a regeneração dessa terra é a mesma coisa. Então, para perpassar essa definição real de sustentabilidade, eu só consigo ver a gente saindo da cegueira e, enfim, unidos em resiliência, construir algo novo e novamente, não no futuro, no presente aqui e agora. Para Caê Genial, mestre em Memória Social, é necessário pensar em sustentabilidades, bem assim, no plural. Se a gente entende que as pessoas, que as diferenças de grupos sociais, elas não só respondem de forma diferente às mesmas questões, mas elas colocam questões diferentes a problemas diferentes. Então a gente tem que pensar também como é que essas pessoas estão definindo a realidade. Então a gente tem que pensar a ciência de forma territorial, porque ela sempre foi assim. Ela não é territorial agora, ela sempre foi. Então quando a gente tira o território de cena, quando a gente diz, olha, isso aqui é uma ciência única, universal, a gente está produzindo um esquecimento sobre qual território aquela ciência foi, de qual território aquela ciência é oriunda. A gente tem que procurar as populações para definir esses conceitos e, mais do que isso, enxergar nelas como é que esses conceitos foram definidos, não na teoria, mas na prática. A união entre as diferentes esferas da sociedade pode levar a soluções mais eficazes. Por isso, representantes do poder público também estiveram presentes no evento. Um dos participantes foi o secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kempers. No contexto das tragédias climáticas, ele destacou a importância da adoção de medidas preventivas, em vez de focar apenas em ações pós-desastres. O entendimento de que as ações preventivas, preparatórias e mitigatórias, elas são mais importantes que as ações de resposta e de restabelecimento, são importantes porque isso impacta toda a população. Então, conforme a gente até comentou hoje aqui, toda a população está sujeita a uma condição de risco. Então, estar preparado é importante para que o cidadão não se coloque numa condição de risco. Na roda de conversa sobre trabalho e desenvolvimento econômico, o conceito de bem viver deu o tom da noite. Convidados, professores e alunos concluíram que a análise do crescimento econômico deve ir muito além do produto interno bruto ou de variáveis meramente financeiras. É preciso considerar fatores sociais, culturais e ambientais nesse cálculo. O bem viver, ele fala da valorização das relações, da valorização da relação com a natureza, e esse é um conceito que ele é latino-americano. Então, como que a gente pode aprender com as comunidades, como a gente pode aprender com os grupos autogestionados. E aí vem também o Tecoporã, que é o bem viver no Guarani, que é a gente colocar a natureza no centro, essa relação natureza-ser humano. Sair daquele movimento, daquela compreensão de desenvolvimento, que é se apropriar dos recursos naturais, se apropriar dos recursos humanos e sim poder trabalhar junto, compreendendo que os recursos naturais fazem parte. Então o bem viver, ele fala muito dessa relação com a natureza e uns com os outros. E para a gente mudar um pouco essa perspectiva de desenvolvimento e trabalho, a gente precisa de outros alicerces, de outras compreensões,
de outras percepções. E o Bem Viver, ele traz um pouco essa desconstrução. É você entender que esse trabalhador, que esse indivíduo, ele, novamente, tem cor, tem classe, né? Ele reside num determinado território, uma determinada comunidade. Então, repensar essa categoria é visibilizar e protagonizar cada um desses marcadores para se pensar relações sociais mais respeitosas, né? Centradas no indivíduo e também na coletividade, né? Pensar em saúde é se preocupar com o bem-estar físico, mental e social. Mas é necessário que todas as pessoas tenham acesso ao cuidado, assunto que foi destaque em outra roda de conversa. Mariane Marçal é enfermeira e integrante de uma ONG que defende os direitos das mulheres negras. Ela destacou algumas ações que precisam ser adotadas para mudar a realidade atual. Uma das coisas é a gente entender essas populações, essas pessoas como agentes de transformação, né? São pessoas que não são apenas vítimas, mas que elas têm as suas potencialidades, que elas têm inclusive ideias, que elas já atuam às vezes nas suas comunidades, nas suas favelas, nas suas regiões, né? Que já são, às vezes, têm delegado a elas o cuidado. Então, acho que ouvi-las, né, chamar as pessoas que mais sofrem para dizer qual é o maior problema e de que maneira que a gente também pode sanar é uma questão, né, trazer essas pessoas também para desenvolver políticas públicas que sejam efetivas. São muitos os desafios, né? A roda sobre territorialidades e meio ambiente contou com a presença da Pajé Tupinambá, da terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, localizada no sul da Bahia. A gente traz os nossos conhecimentos tradicionais através da preservação do nosso meio ambiente. A nossa cura tradicional, ela poderia ser melhor aproveitada nos espaços, né, dando oportunidade para que a gente possa trazer os nossos conhecimentos tradicionais para que a sociedade conheça também a nossa cura. Educação e inclusão são as bases para pensar em mudanças positivas agora e no futuro. Esse também foi o tema de um bate-papo promovido pela Semana Científica. Diferentes grupos que por muito tempo na nossa história tiveram fora da participação política, tiveram fora do acesso à educação, tiveram fora do acesso aos meios de produção científica, agora estão lutando e, a partir dessas lutas, conquistando espaço nas universidades, espaço nas escolas, espaço na política, nos partidos, na mídia, espaço, enfim, nisso que a gente chama de sociedade, para poder usufruir, não só como objetos, não só como público-alvo, mas como agentes, como sujeitos aí dessa sociedade, dessas universidades, dessas instituições. A Semana Científica contou ainda com um debate sobre corporalidades e subjetividades. Ainda estamos em construção e reconstrução das nossas identidades, dos nossos entendimentos sobre nossos corpos e sobre diversidade, pluralidade, sobre a importância, inclusive, dos conceitos que a gente trata na universidade para a construção de uma sociedade melhor, mais acolhedora, mais afetuosa, que consiga olhar o outro não a partir de si, mas a partir desse entendimento da acolhida, de que precisa olhar o outro como diferente e que essas diferenças não são possibilidades para a construção de problemas, mas sim possibilidades para a construção de soluções, assim. Então a gente vai continuar falando, vai continuar trazendo esses lugares, né? Falando de corpos outros, corpos para além dos cis heteronormativos, para além dos brancos, para além dos corpos magros, né? Para que a gente possa cada vez mais ter uma sociedade diversa e inclusiva. Com uma programação ampla, o evento também proporcionou experiências culturais e até mesmo sensoriais. Foi o que aconteceu na Mostra de Ervas Aliadas da Saúde, que teve direito à degustação. O biólogo e coordenador do setor de plantas medicinais do Fórum Itaboraí, da Fiocruz, levou muito conhecimento aos participantes, mostrando as diferenças entre as espécies com propriedades curativas e outras semelhantes, mas sem os mesmos benefícios. Ele destacou a variedade de plantas medicinais encontradas em Petrópolis. E ela é nativa na Mata Atlântica. Caxambu, por aqui, isso aqui, eu vou dizer, é lixo. Jogam fora, eles cortavam. Hoje em dia, os agricultores já não cortam mais. E é uma planta que está comprovada que ela é hipoglicemiante para diabetes. Então, a planta está aí nativa na Mata Atlântica, nossa. Então, eu acho que eu destacaria essa planta aqui para a região serrana
como uma planta com grande potencial e que a população acho que sofre muito com a questão da diabetes, né?